jeito dela vegetar, como pelo jeito dela se reproduzir. Na antiguidade, ela era usada pelos nobres como afrodisíaco, na Idade Média. Foi usada também como remédio, como perfume. Era usada também como especiaria para perfumar o leite, igual os maias usavam a fava da baunilha, né, da orquídea baunilha, para perfumar o leite. Um aluno de Aristóteles, pesquisando sobre plantas, ele foi descrever, né, essa família e ele reparou que as raízes de uma determinada espécie que ele estava pesquisando lembrava os testículos. Aí colocou o nome de ocris, que significa testículo. E desse nome derivou o nome da família Orquidácea. O nome das orquídeas é dado em latim ou grego, que é uma língua morta, para ficar igual no mundo inteiro. Cattleya trichortrite. Então, orquídea é o nome da família, né? Cattleya é o nome do gênero. E o trichortrite fica como sendo o nome da espécie. Elas são classificadas em 3 tipos de acordo com o habitat e em 2 tipos de acordo com o crescimento. De acordo com o habitat, tem elas epífitas, rupícolas e terrestres. As epífitas são as que ficam nas árvores, são a maioria. As rupícolas que se reproduzem na rocha e tem as terrestres também que vivem na terra. Monopodial, por exemplo, tem a vanda, a phalaenopsis, que elas crescem em um sentido só, nesse sentido vertical. Essas são as orquídeas epífitas. E essas aqui não precisam de nada, as vandas. Que elas são por quê? Elas são plantas asiáticas de lugar úmido, de mata com cachoeira. Então a umidade do ar onde elas se desenvolveram é alta. Então não precisa. Só que aqui no cerrado, para a gente manter ela, a gente tem que molhar direto. Como a raiz fica exposta, está muito seco, muito quente aqui nessa época, pode molhar o dia inteiro, porque molhou, daqui 5 minutos está seco. Tá vendo? Ela desenvolve em um sentido só, ela vai crescer para cima. Aí tem as de crescimento simpodial. Por exemplo, as cattleyas, que elas se desenvolvem, né? Tem o rizoma que fica aqui por cima, que vai dando brotos novos. Vamos falar assim que elas crescem para frente. Então a gente planta a parte antiga, a traseira dela na beirada do vaso, igual tá aqui, olha. Tá vendo? A parte antiga na beiradinha para ela ter espaço para desenvolver aqui na frente, né? Porque se eu plantar ela no meio do vaso, ela vai crescer para cá ela não vai aproveitar e vai tombar rápido. E esse vaso vai ficar pequeno para ela muito cedo. Então é um trabalho a mais que a gente vai ter, correndo o risco de a gente machucar a planta. Igual nessas cattleyas, nessas outras assim, a gente tem o pseudobulbo, que é essa parte aqui que é reserva de água e energia da orquídea. Tem o rizoma, que é como se fosse esse caulezinho que cresce aqui por cima, e as raízes. Quando a planta vai florescer, ela solta, parece um facãozinho aqui em cima, não sei se vocês já perceberam, um fininho, chamado espata. E de dentro dela saem os botões, né, de flor. Deu o broto, ela vai florir. Mas se a gente fez alguma coisa, o cultivo aconteceu de ficar doente, de faltar água, faltar adubo, às vezes ela aborta, ela não floresce, para não perder água e energia para da próxima vez ela florescer. A orquídea, ela se modificou para chamar bastante a atenção dos insetos polinizadores, que ela tem só 3 pétalas. Essas 3 aqui de trás são sépalas, igual a roseira que tem aquele verdinho. Aí o dela, ela se modificou para parecer pétala, para chamar mais atenção. Aí tem as 3 sépalas e as 3 pétalas, sendo que uma pétala dela, ela cresceu modificada, bem colorida, para apontar para o inseto polinizador onde é o lugar, né, que ela quer que ele vai. Olha, o pólen está aqui, vem aqui me fecundar. As orquídeas de crescimento monopodial, elas não têm esse pseudobulbo de reserva.
onde que elas vão reservar água e energia? É só folha e raiz. Então a gente tem que ter um maior cuidado com esse tipo de planta, porque elas são mais sensíveis a uma falta d'água, a um ataque de inseto, né, praga, doença, então a gente tem que tomar mais cuidado. Frio também, a temperatura, elas são mais sensíveis porque justamente não tem essa reserva. Se acontecer dele começar a irrogar assim, é porque está faltando água, nutriente, então ela está tirando da reserva dela para se desenvolver. Então isso aqui é sinal de que a rega ou a adubação não foi suficiente. E esse tipo aqui não volta. Quando tirou da reserva dela, então a gente não consegue repor. Quando a planta fica murcha, assim, por falta de água, que a folha fica murcha, a gente correndo atrás, molhando mais, a folha ainda volta. Agora, a reserva a gente não consegue voltar. Se a folha estragar, cair, também não nasce outra. Do jeito que tá, vai ficar essa parte de trás, né? É só para manter a planta crescendo para frente. Uma curiosidade sobre as phalaenopsis. São de crescimento monopodial, né? Repetindo. Elas não toleram frio, nem elas, nem as bandas também não gostam. Por não ter reserva, são mais sensíveis. E na hora que a gente regar, tomar cuidado para não deixar ficar água parada aqui ou nas folhas. Por quê? Porque aqui pode apodrecer o meio, que é onde ela está crescendo. Se a gente perder esse olho da planta aqui que a gente fala, ela não tem como desenvolver, porque perdeu, né? Então ela tem que brotar, isso a gente pode perder a planta. E a água parada na folha também, como aqui é muito quente, dependendo da temperatura que fizer, a água esquenta e queima a folha. Então na hora da gente plantar as phalaenopsis, é legal a gente plantar elas um pouco inclinadinha. Pra, na hora que a gente molhar, porque vai acabar a gente molhando aqui, mas para a água conseguir escorrer, a gente tem que fornecer água e nutriente para ela. Porque na natureza, ela consegue retirar a água da umidade do ar, né, da chuva, nutrientes também, igual as primeiras chuvas são ricas em nitrogênio. Tem também as fezes de animais, o vento, a poeira que leva restos em decomposição da própria árvore que cai ali, então ela já estava acostumada. Então ali ela tinha tudo que ela precisava. Na nossa casa não vai ter isso. A orquídea precisa de aeração da raiz, então ela não pode ficar muito tempo molhada. Então aquele pratinho que o pessoal coloca embaixo do vaso, aquilo para a orquídea é um veneno, não pode. Por quê? Porque a água realmente precisa escorrer. Ela respira e faz fotossíntese pela raiz. Então se a gente deixar ela sempre muito molhada, vai acabar afogando a planta, porque ela precisa dessa aeração. Então na hora da gente plantar, se for num vaso de plástico, de barro, o que for, para ajudar a água a escorrer, a gente precisa fazer um dreno. Colocar pedaços grandes de brita, caco de telha, pedaço de isopor, alguma coisa grande para ajudar a água a escorrer e depois a gente coloca o substrato. Quanto do vaso que eu faço de dreno? Geralmente 1/3 do vaso. Se a gente vai plantar esse vaso cheio, geralmente a gente faz até aqui assim, seria nesse vaso mais ou menos uns 2 dedinhos de brita, alguma coisa bem grande para ajudar a escorrer. Aí depois a gente forraria com o substrato, colocaria a orquídea limpa, raiz limpa, sem nada do substrato antigo e completaria com o substrato novo.